Fala galera do canal, tudo certo? Hoje estou trazendo para vocês essa questão aqui, que ela é de física nível ITA. Eu retirei ela do livro 500 problemas resolvidos de física voltados para concursos militares. Essa questão em específico, ela tem uma ideia que ela é diferente das outras questões de cinemática. E vocês vão ver por quê. Ela tem uma ideia muito interessante, então vou começar a discutir ela com vocês. Dois móveis, A e B, partem simultaneamente do ponto P e percorrem a semirreta PX com velocidades VA e VB, ambas dirigidas no mesmo sentido, e a segunda maior que a primeira. Um observador encontra-se em O, verticalmente acima de P, a altura H. Após quanto tempo os raios visuais OA e OB formarão um ângulo máximo? Então, pessoal, primeiramente, a gente tem que entender o que está acontecendo na situação descrita. Então, ele falou que o ponto A é o observador. Nós temos que elas vão partir simultaneamente do ponto P. E a questão lá quer saber após quanto tempo esse ângulo entre OA e OB vai ser máximo. Então, aqui, galera, vai ser esse ângulo aqui. Só que perceba, galera, quando começar, esse ângulo ele vai ser zero. Só que a partícula, eu coloquei que a partícula B, ela vai ser mais rápida que a partícula A. Então a partícula B ela vai estar ultrapassando essa partícula A. Só que vai ter um ponto que vai estar tão longe que esse ângulo vai começar a diminuir. Então tem um momento específico que vai acontecer desse ângulo ser máximo. Isso é uma ideia muito, muito interessante. E a questão lá é saber quando, em função das variáveis dessa questão, que esse ângulo vai ser máximo. Sendo que as variáveis são as próprias velocidades. Então, galera, como é que a gente pode começar a pensar aqui? Trabalhar diretamente com esse ângulo não é a melhor opção. Mas, se você resolve trabalhar com o ângulo POA, então eu vou retratá-lo aqui. Eu vou chamar esse ângulo de ângulo beta. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Perceba que o ângulo alfa menos beta vai ser o que a gente quer. E vai ser muito mais fácil a gente analisar geometricamente o que a gente pode relacionar o beta e alfa. Então, a gente já pode começar o nosso raciocínio aqui. Então percebam que como a gente tem uma velocidade constante, a distância percorrida seria a velocidade do corpo vezes o tempo. Então a gente já pode escrever a distância que o A percorreu em um tempo genérico t. E nesse mesmo tempo genérico t, eu vou calcular a distância que o B percorre. Então, vou retratar as nossas distâncias aqui. A primeira distância será a velocidade A vezes o tempo. A segunda distância será a velocidade B vezes o tempo. Então, note que a gente tem o ângulo, a gente sabe que aqui é 90 graus, que ele é a distância entre o A e o P, é dado por H. Então, se a gente sabe dois catetos e um ângulo, é muito recomendável a gente utilizar a função tangente. Então, eu vou começar calculando e escrevendo aqui a tangente de alfa e tangente de beta. Eu vou colocar já como uma observação importante que eu vou chamar de gama o nosso ângulo, que é o ângulo que a gente quer maximizar. Então, o nosso alfa menos beta ele é igual a um certo gama. E, dando continuidade aqui, na verdade eu vou dar continuidade aqui, perceba como é que vai ficar a nossa tangente do ângulo alfa. A tangente de alfa é o cateto oposto pelo adjacente ao ângulo. Perceba que, para o alfa,
a gente tem a velocidade b vezes o tempo, isso dividido pela altura. Então a gente já consegue encontrar nossa tangente de alfa, de b vezes o tempo, dividido pela altura. E quanto que vai ser a nossa tangente de beta? Vai ser o mesmo raciocínio, então. Nós vamos ter velocidade a vezes o tempo dividido pela mesma altura. Já que o observador ele está parado em todos os momentos. Então aqui, galera, nós temos a nossa relação entre alfa e beta, para dar o ângulo que a gente quer. Nós temos a tangente de alfa e a tangente de beta. Mas agora, eu quero saber a tangente de gama, que é o ângulo que a gente quer devidamente trabalhar. E, então, note que a tangente de gama é igual a tangente pela primeira equação de alfa menos beta. Pessoal, a tangente do ângulo menos o outro é uma equação conhecida e uma identidade conhecida na matemática, que a tangente ela é dada pelo seno dividido pelo cosseno. Você pode pensar que já seria o seno de alfa menos beta sobre cosseno de alfa menos beta. E já existe essa equação que ela dita exatamente isso, que a tangente de alfa menos beta é igual a tangente de alfa. Vou colocar um pouquinho mais para trás aqui. Tangente de alfa menos tangente de beta. Tudo isso dividido por... Aqui tem um detalhe importante. É 1 com sinal de mais. Que multiplica, ou seja, 1 mais tangente de alfa que multiplica a tangente de beta. Então, galera, essa identidade vai ser muito importante aqui. E qual que é a vantagem de eu ter usado essa expressão aqui? Porque eu conheço a tangente de alfa e a tangente de beta. Então, vou substituir os valores aqui e vou encontrar a tangente de gama. Acompanhe, pessoal. Então, a nossa tangente de gama vai ser igual a tangente de alfa. Então, vai ficar exatamente assim. VB sobre T, VB vezes T sobre H, menos VA vezes T sobre H. Tudo isso dividido por 1 mais o produto. Então, vou deixar da forma do produto VBT vezes VAT. Tudo isso dividido pelo H vezes o H. Isso eu já posso escrever como H ao quadrado. Perceba que como mesmo denominador, a gente vai ficar VBT menos VAT, VBT menos VAT sobre H. Tudo isso está sendo dividido, eu já vou colocar o mínimo múltiplo comum. Então, aqui é H ao quadrado sobre H ao quadrado. Então, nós vamos ter H ao quadrado. Mas eu vou colocar o tempo que a gente tem que ter ao quadrado. Então, VA vezes VB vezes o tempo ao quadrado. Como aqui já está com o mínimo múltiplo comum, eu vou colocar o H ao quadrado. Quando a gente divide uma fração pela outra, é a mesma coisa que eu pegar a fração de cima e multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Então, note que esse valor do numerador do denominador, esse aqui, ele vai ficar localizado aqui. E esse h ao quadrado, ele vai cortar o 2 com esse h aqui. Então, acompanhe. Vai ficar exatamente assim. Então, eu vou colocar já o nosso h em evidência e o tempo em evidência. Então, a gente vai ter que a tangente de gama ela vai ser igual a nossa... Então, a gente vai ter o tempo. Então, a gente vai ter a altura, que multiplica a VB menos VA, que multiplica o tempo. Tudo isso está dividido por essa expressão aqui. H ao quadrado mais VA vezes VB
vezes o tempo ao quadrado. Isso aqui é igual a tangente de gama, pessoal. Agora, a gente tem que prestar bastante atenção. A gente tem uma expressão que tem a tangente de gama em função da nossa altura, do VB, VA, o tempo, HVA, VB e o tempo. Só que, qual condição que é necessária para a gente maximizar o ângulo? O que a gente pode variar é o tempo. Então, tudo vai depender do tempo, já que as velocidades são constantes, a altura é constante, então podemos variar o tempo. E aqui vai entrar um cálculo de, no caso, a gente quer encontrar o maior ângulo possível. Como a gente está analisando o ângulo positivo, a gente vai crescendo o ângulo, a tangente perpendiculaar ela vai crescendo. Então, para a gente encontrar essa função, o máximo que a gente vai querer dessa função, a gente vai derivar essa função em relação ao tempo e igualar ela a zero, para a inclinação ser zero, para a gente encontrar o ponto de inflexão para que seja máxima. Então, vamos começar as nossas análises. A derivada em relação ao tempo dessa função de tempo deve ser igual a zero. Então, esse é um conceito muito importante de cálculo, que é utilizado muito em problemas de física, para encontrar esses pontos de inflexão. Então, derivada com o tempo de VB menos VA, que multiplica o tempo, que é a nossa variável, só que a variável também está no denominador. Olhem só o que vai acabar de aparecer aqui. Então, tempo ao quadrado, VA vezes VB mais H ao quadrado. Essa aqui, tudo isso aqui deve ser igual a zero, porque é um ponto de inflexão da nossa função. Tudo que é constante a gente vai deixar no lado de fora, já que ele não varia, e a gente vai calcular a derivada dessa parcela aqui. E para calcular a derivada dessa parcela aqui, eu vou utilizar a regra da derivada do quociente, que também você pode pensar como a regra do produto, só que isso multiplicado por isso elevado a menos 1. Você também pode pensar assim. Aqui eu vou utilizar a regra do produto, já que existem várias definições que citam ela. Que ela é, então seria uma função u que varia com o tempo, dividido por uma função v que varia com o tempo. A derivada dessa função, ela vai ser igual a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Tudo isso dividido pelo denominador, o segundo ao quadrado. Então, essa nossa expressão vai ser muito importante aqui. Então, presta atenção. Como isso aqui não vai alterar, a gente pode dividir ambos os lados, a gente vai ter somente a derivada disso. Então, nós temos que o ddt dessa expressão aqui, então, eu vou chamar de f de t, então vai ficar, então essa função aqui vai ser igual ao f' de t. Então, se eu quero achar esse ponto de inflexão, eu vou aplicar essa regra. Então, como é que vai ficar a derivada do primeiro? Então, a gente tem a derivada de t em relação a t, vai ser t, então você vai diminuindo o expoente e vai passar multiplicando. Então, a gente tem o próprio 1 que multiplica o outro. Então, a gente tem t ao quadrado, VA vezes VB mais H ao quadrado, menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Aqui, a derivada do segundo é a derivada desse mais esse. Como não varia, essa derivada vai ficar zero, e esse aqui varia, e é ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes t. Então a gente vai ter o t, que multiplica 2 vezes t, VA, VB. Aqui, eu vou colocar dividindo pelo denominador ao quadrado, mas perceba que ele não vai influenciar muito aqui não. Mas olha, nós teremos t ao quadrado, VA, VB
mais h ao quadrado. Tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Mas, pessoal, a gente viu que isso aqui é exatamente igual a zero. Ó, é exatamente igual a zero. E para ser zero, a gente deve ter que o denominador seja igual a zero. Então, eu vou começar a trabalhar para que o denominador dessa expressão seja igual a zero. Então, vamos aqui fazer tudo isso aqui igual a zero. Então, essa parcela aqui é igual a essa parcela aqui. Então, nós podemos escrever que t ao quadrado VA vezes VB mais H ao quadrado é igual a 2 vezes o tempo ao quadrado, que multiplica VA VB. E a gente quer encontrar o tempo necessário para que esse ângulo seja o máximo. Então, eu vou deixar tudo que dependa do tempo em um lado só. Mas, perceba que então eu vou jogar esse lado aqui, porque são as mesmas parcelas, ó. Então vai ficar t ao quadrado VA vezes VB igual ao h ao quadrado. Então, dividindo ambos os lados por VA vezes VB e tirando nossa raiz quadrada, tomando como tempo positivo e real, nós temos que o tempo é igual ao h, que é a raiz de h ao quadrado, dividido pela raiz quadrada de VA vezes VB. Então, galera, primeira informação importantíssima dessa questão aqui é o tempo necessário para que o ângulo seja o máximo. Só que, percebam só, a gente sabe o tempo, só que a gente sabe exatamente aqui o ângulo, ou melhor, a tangente desse ângulo que pode oferecer o ângulo. Então, a gente sabe que para a gente encontrar o nosso ângulo, a gente vai substituir o tempo aqui, ó. Então, a gente vai substituir o tempo aqui e aqui. Então vamos em frente. Nós temos que como o ângulo é arctangente daquela função. Mas eu vou começar vou trabalhar só com a função substituindo os valores. Então, eu tenho lá o VB menos VA, que multiplica esse tempo. O tempo é o H sobre raiz de VA VB. Tudo isso aqui dividido por H ao quadrado mais VA VB T ao quadrado. Pessoal, note que a gente viu que T ao quadrado é H quadrado sobre VA VB. Então, só que como tem VA VB no numerador e denominador, eles vão cancelar e vai sobrar apenas o H ao quadrado. Então vai ficar H ao quadrado mais H ao quadrado. Ou seja, 2H ao quadrado. Isso, percebam que a gente tem aqui sobre 1, então a gente pode simplificar esse quadrado com esse próprio H. Então, a gente vai ter o seguinte, nós temos o VB menos VA dividido pela raiz quadrada de VA vezes VB, multiplicado aqui, então, a gente já cortou esse H, então a gente tem um 2H dividindo aqui. Pessoal, percebam só, o gama é a função inversa da tangente, tipo, não é a função inversa de ser com tangente, é a função, o arco cujo a gente tira a tangente que vai fornecer o ângulo. Então, é a arctangente de VB menos VA. Esse 2 ele vai passar aqui, que a gente tem o H que ele veio de antes. Então a gente vai ter exatamente isso aqui. VB menos VA dividido por 2 vezes a raiz
dVA vezes VB para estar dimensionamento correto para ser um ângulo. Então, pessoal, esse aqui é o nosso ângulo. Eu já conferi. A minha resolução ela bate com a resposta do gabarito. Então, esse é o nosso ângulo, que fica arctangente de VB menos VA sobre 2 vezes raiz de VA VB, dependendo somente da velocidade. Espero que vocês gostaram do vídeo. Semana que vem eu trago mais vídeos para vocês. E até a próxima!